Pois é, estamos com tudo no ndmais.com.br. Ele tem um espaço exclusivo para a gente saber mais a respeito desse assunto. Notícias atualizadas, o pessoal sempre trazendo a informação de última hora e você pode ter a informação na palma da sua mão. Olha aqui, ó, há 4 minutos. ndmais.com.br na saúde, há 4 minutos. Coronavírus. Governo suspende visitas nos presídios de Santa Catarina. Estava liberado até agora há pouco, até de manhã estava liberado. Só não podia visita íntima, não podia criança e tudo mais, e não podia ter o contato físico, mas uma pessoa podia visitar. Agora já, governo suspende visitas nos presídios de Santa Catarina. Biguaçu implanta serviço telefônico de atendimento para coronavírus. Copa América é adiada para 2021 por causa do coronavírus. São as últimas informações que rodam por aqui, né? E olha aqui, ó, coronavírus, cartilha do Grupo ND, esclarece dúvidas e orienta sobre prevenção. Tem vídeo explicativo, tem foto, tem detalhe, tem notícia extremamente completa para que você não tenha dúvida. E aí... O QR Code também está aí no canto do seu vídeo para você levar a câmera do seu celular e poder ter o acesso direto a esse espaço do ND falando sobre a prevenção do coronavírus. É só você levar o seu celular aí no cantinho da tela e acessar esse QR Code. O que eu estou percebendo é que tem gente que está dizendo assim, a mídia exagera, a mídia está exagerando. É por causa da mídia que o pânico está sendo instaurado. Nós não estamos fazendo exagero nenhum. Nós estamos acompanhando o que acontece no mundo. Em cima do que acontece no mundo, a gente está vendo a prevenção que o Brasil está tentando ter. Por quê? Porque é falando no assunto que a gente se previne. É melhor você trazer esse assunto mais frequente, falar da prevenção, do que daqui a pouco, filas e filas por aí, o famoso hospital de campanha em ginásio de esporte, como aconteceu em 2009 com o H1N1, que assim transformou a vida de todo mundo em pânico, que o cara dava um espirro, ele já não sabia se ele não estava com a gripe A. Então, não é melhor prevenir? Não é melhor falar antes? Eu acredito que sim, Respeito o entendimento de cada um, né? Mas a nossa parte nós estamos fazendo, que é o esclarecimento, buscar mover a prevenção. Como fica a situação das aulas aqui no estado? Felipe Croix para o Papaléguas de novo. Vamos atualizar aulas. Ele está em frente à escola Irene Stonoga, na área leste. Amplia aí, Felipe. Pois é, Eduardo, essa daqui é uma escola estadual, as aulas acontecem normalmente hoje e também amanhã. Mas o governo do estado decidiu ontem, no fim da tarde, então, suspender por 30 dias as aulas nas escolas estaduais, municipais e também nas escolas particulares. Essa suspensão acontece a partir de quinta-feira, dia 19. Agora a gente estava aqui na frente, as crianças acabaram de sair da aula do período matutino, devem voltar agora para o período vespertino os outros estudantes. O que a gente percebe é o contato, né? As crianças sempre ali se cumprimentando, abraçando o colega, apertando a mão, beijando. E isso é uma orientação que os pais devem ter em casa com seus filhos, para que eles evitem esse contato físico nesse período em que a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus. Apesar de não termos casos confirmados aqui no oeste do estado de Santa Catarina, é necessário sim tomar esses cuidados. Por isso, o governo do estado, então, suspendeu as aulas, repetindo, nas escolas de educação estadual, educação municipal e também nas escolas particulares por 30 dias. Os primeiros 15 dias de suspensão vão funcionar como um adiantamento das férias de julho. Então, os primeiros 15 dias, um adiantamento das férias de julho. Os outros 15 dias podem ser repostos aí assim que a situação se normalizar, diminuir aí essa pandemia do coronavírus em todo o mundo. Aqui em Chapecó, então, a partir de quinta-feira, não temos aulas mais nas escolas estaduais e municipais, mas os pais que optarem em já deixar os seus filhos em casa a partir de amanhã podem fazer isso, não vão precisar justificar essa falta da criança e todo, é claro, o conteúdo didático pedagógico deve ser reposto ao longo desse ano, né? Então, atenção a você, principalmente você, pai, oriente o seu filho, então, a tomar cuidado, mesmo nesse período em casa agora, que fique realmente em casa, se for estudar, estude em casa,
cuidado com o contato com seus colegas, abraçar, beijar, se vai sair à rua, quando volta para casa, lave bem as mãos, passe álcool em gel, tome um banho antes de você ter esse contato com a sua família para evitar o contágio por esse vírus aí que está assolando todo o país e todo o mundo, né, Eduardo? Aqui em Santa Catarina, 7 casos confirmados, no Oeste nenhum por enquanto. Em Chapecó, 3 casos suspeitos que então estão sendo ainda investigados e aguardam o resultado dos exames do LACEN. Daqui a pouco eu volto com mais informações. É contigo no estúdio do Balanço. Felipe Croix e o Papaléguas rodando pela cidade. Por causa da pandemia de coronavírus, o presidente argentino fez um pronunciamento orientando o fechamento das fronteiras. E as consequências já devem começar a gerar resultados a partir de hoje, quando o fluxo de veículos e pedestres será restringido na passagem internacional. Na segunda-feira, o trânsito do local era normal. A nossa equipe esteve por lá. Diego Antunes e Amaury Salles, 12h13. Vamos à divisa Brasil e Argentina? Assim como no Brasil, internamente a Argentina também está passando por um período de quarentena. Por causa do Covid-19, a determinação dos órgãos de saúde é que os castelhanos devem evitar aglomerações como shows, festas, cultos religiosos, competições esportivas e cassinos. E temendo que a pandemia registrada em vários países se alastre, o presidente Alberto Fernandes também mandou fechar as fronteiras. O pronunciamento foi em rede nacional e também transmitido através do YouTube da Organização Mundial da Saúde. Durante os próximos 15 dias, período este que pode ser prorrogable, as fronteiras argentinas se han cerrado. Só que essa determinação informada ainda não virou documento. E por isso as autoridades da Tríplice Fronteira, que envolve as cidades de Dionísio Cerqueira, do lado catarinense, Barracão e Bom Jesus do Sul, no Paraná, e Bernardo de Rigode, na Argentina, estão preocupadas com os reflexos do fechamento da passagem internacional. Os prefeitos das cidades brasileiras estiveram reunidos para debater as ações referentes ao bloqueio e principalmente sobre o esforço para que a aduana de cargas, que durante o dia recebe centenas de caminhões de todo o Mercosul, continue operando normalmente. Ontem, então, nós fomos surpreendidos por essa notícia do governo argentino acerca do fechamento da nossa fronteira para a entrada e saída de pessoas. E, em princípio, haveria também essa proibição no que diz respeito à movimentação de mercadorias. E nós temos a nossa aduana de cargas, que é a principal indústria que nós temos aqui na nossa trifronteira, de modo de que, se isso viesse a se confirmar, traria um prejuízo muito grande do ponto de vista financeiro aqui para as nossas cidades. Apesar do pronunciamento do presidente da Argentina em rede nacional, falando sobre o fechamento das fronteiras, autoridades brasileiras e argentinas aguardam a publicação, a assinatura de um decreto que deve trazer especificadas as normativas com relação às ações de fiscalização nessas regiões. Isso porque não adianta fechar a aduana se na passagem internacional, aqui no lago entre Dionísio Cerqueira e Bernardo de Rigode, os pedestres podem trafegar normalmente. O mesmo acontece em outros pontos onde apenas uma calçada divide os dois países. E a travessia é feita principalmente pelos brasileiros em busca de preços mais baratos do lado argentino, tanto para a compra de produtos de primeira necessidade como de combustível. Segundo a presidente da Associação Comercial e Industrial da Fronteira, a probabilidade é que o maior impacto no movimento econômico seja registrado pelo comércio do país vizinho. Nós temos a informação que muitos brasileiros, uma grande parte do movimento é feito na fronteira por brasileiros que vêm até a fronteira, ingressam no país vizinho para fazer as suas compras. Então, nesse momento, esse fluxo de turistas seria impedido e minimizado, né? Então, talvez o impacto direto mesmo será sentido no país vizinho. O que as autoridades brasileiras esperam é que haja um controle total e unilateral de fluxo. Isso só vai acontecer quando o bloqueio de passagem for determinado via decreto. Até porque na alfândega argentina, embora ninguém possa se pronunciar, esse fechamento é tratado de forma extraoficial. Sobre a informação de que a aduana de cargas também seria fechada, o delegado da Receita Federal de Dionísio comenta que no local as atividades de importação e exportação devem ocorrer normalmente durante os próximos 15 dias. Extraoficialmente eles me divulgaram que ele vai afetar o tráfego de turistas. Na parte da aduana de carga funcionará normalmente. Apenas pelo que foi relatado, eles vão controlar os motoristas pela questão da parte da saúde deles, se tiver alguma suspeita.
Pois é. E a Polícia Federal suspendeu alguns serviços de atendimento ao público por conta do novo coronavírus. Felipe Croix, ele traz mais informações aqui no Balanço Geral. Essa decisão vale para todo o estado de Santa Catarina, então todas as delegacias vão ter os serviços suspensos. Aqui na região oeste, a delegacia da Polícia Federal de Dionísio Cerqueira e também aqui na cidade de Chapecó. Vou conversar com o delegado-chefe da delegacia aqui de Chapecó, que tem mais informações para a gente, doutor Fabrício Argenta. Doutor Fabrício, então, como que vai funcionar a partir de agora para quem tinha o agendamento de passaporte, por exemplo? Bom dia. Nossos atendimentos de passaporte, eles foram suspensos, né, até... É um prazo indeterminado, então até que dure esse estado de emergência, a razão da contenção da propagação do vírus coronavírus, né? E só vão ser atendidos aqueles passaportes que as pessoas comprovarem que tem a necessidade de uma viagem dentro de 30 dias. Então, esse atendimento ele vai ser realizado. Os demais, pessoas que não têm viagem programada ou viagem para daqui 6 meses, 1 ano, e que estão com um passaporte agendado, a gente recomenda que eles façam um reagendamento. Eles nem venham até aqui a Polícia Federal, a gente não vai fazer o atendimento, então a gente vai cancelar esses agendamentos e jogar para uma data mais para frente, até para evitar a contaminação de pessoas. Para o atendimento de estrangeiros, como que vai funcionar? A mesma forma, os agendamentos e os atendimentos de estrangeiros que eram realizados aqui todo dia, eles estão suspensos, só vão ser realizados aqueles atendimentos de urgência, que a pessoa precise fazer, confeccionar o documento estrangeiro para exercer algum direito, né? Mas aquelas pessoas que já têm o documento, que estão com prazo vencido, eles não precisam vir até a Polícia Federal, porque esses prazos foram prorrogados, onde saiu uma orientação normativa, né, nossa da Polícia Federal em Brasília, prorrogando esses prazos de estrangeiros aqui no território nacional. Bem, a entrega de passaportes e da carteirinha de estrangeiros continua sendo feita para quem já realizou esse processo. Isso, a gente continua atendendo, claro que de forma individualizada, para evitar a aglomeração de pessoas aqui na delegacia, que é uma forma de contágio, né, uma forma de propagação do vírus, então a gente quer evitar aglomerações aqui no salão de espera da delegacia. Então a gente está entregando, fazendo a entrega, mas a gente também orienta assim, a pessoa que tem o passaporte, que fez o passaporte, ele tem a validade de 90 dias, quando ele chega aqui, que ele recebe a notificação que o passaporte dele ficou pronto, ele tem uma validade de 90 dias. Então, se ele não tem uma viagem programada, ele não precisa vir até a delegacia nesse momento, nesse período em que a gente tem essa crise, para retirar esse passaporte. Ele pode deixar mais para frente, aguardar para retirar esse passaporte. Certo, muito obrigado pelas informações. Conversei com o delegado Fabrício Argenta, que é delegado-chefe da Polícia Federal aqui de Chapecó. Na dúvida, se você precisa dos serviços da Polícia Federal, entre em contato pelo telefone que está na sua tela. Operadora 49 3321 6900, 3321 6900. Voltamos ao estúdio. Falamos da Polícia Federal, agora vamos falar da Polícia Militar de Santa Catarina, que também vai adotar medidas para evitar a disseminação do Covid-19. Em Chapecó, todos os 189 policiais deverão se adequar às mudanças. William Ricardo esteve no batalhão, põe no ar. Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a Polícia Militar adotou algumas medidas para evitar que policiais militares sejam contaminados pelo Covid-19. Por isso estou com o Coronel Ricardo Alves da Silva, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Chapecó, para entender melhor essas medidas. Coronel, que medidas são essas adotadas pela Polícia Militar? Boa tarde. Boa tarde. Em virtude do decreto governamental que foi editado na data de hoje, nós temos como algumas medidas macros com relação aos nossos policiais. Nós decidimos, então, que nossos policiais, em virtude da natureza da atividade, com contato com pessoas, devem tomar algumas precauções, no sentido de estar utilizando luvas, estar utilizando máscaras para evitar esse contato com as demais pessoas. Teremos em cada viatura, em cada ambiente, álcool gel. Paralelo a isso, nós também, em virtude da própria movimentação aqui no quartel, nós vamos limitar as visitações de pessoas, as atividades físicas que eram praticadas no nosso ginásio, campo de futebol, enfim, a ideia nesse momento é que tenhamos menos contato com as pessoas, visando diminuir esses riscos entre no momento que nós estamos passando com as pessoas que eventualmente possam estar portando esse vírus. Os projetos da Polícia Militar também vão receber alterações nesse período, né, Coronel? Sim, nós temos aqui no quartel, funciona o Rede Catarina, funciona a
Rede Vizinhos, alguns projetos em rede que recebemos algumas pessoas diariamente. Dessa forma, então, nós decidimos suspender, de forma que as pessoas que tiverem algum problema nesses nossos em projetos de rede, que nos façam contato via WhatsApp ou por telefone, que nós resolveremos e não necessitando que ela desloque da sua residência até o quartel. Já tem um plano de contingência da Polícia Militar em relação ao Covid-19? Nós estamos, como o decreto foi editado hoje, pelo governo do Estado, o comandante-geral da Polícia Militar, então, já nos informou que está elaborando um documento, um plano de contingência, para dar novas diretrizes às ações que cada comandante de batalhão deverá adotar. Nesse momento, então, nós adotamos essas medidas, inclusive, eu acabei deixando de citar que os depoimentos de pessoas envolvidas com inquéritos policiais também passam a ser suspensos por esse prazo de 30 dias, de forma também, sempre com esse objetivo, de diminuir o contato com pessoas. Obviamente que nós, diante desse plano de contingência do nosso comandante-geral, nós teremos algumas novas ações que oportunamente nós divulgaremos aos órgãos de imprensa. Tá certo. Obrigado, Coronel, pelas informações. A gente segue acompanhando as informações sobre o novo... Muito bem, está aí explicado como é que vai funcionar, como é que a polícia está organizada para que o efetivo trabalhe com segurança. Ontem o prefeito de Chapecó assinou um decreto de recomendações com propostas de enfrentamento ao coronavírus. Foi criada uma comissão composta por todas as entidades envolvidas e daqui a pouco uma coletiva de imprensa será realizada para divulgar mais detalhes dessas medidas que começam a ser tomadas a partir de agora. O Felipe Croix, ele tem mais detalhes aqui para a gente. Ô Felipe, o que já foi falado até agora que você sabe e sobre essa coletiva sequência também? A informação aí é contigo. Travou o sinal lá, dá uma conferida que esse sinal está travado. Tá, dá uma conferida que travou o sinal lá, deve ter dado algum problema técnico aí que atrasou o áudio da matéria passada e travou o mochilim, que ao vivo tem dessas coisas. Agora 12h24 na hora certa. Quero olhar mais uma vez lá fora. Para atualizar o telespectador. Não tem lá fora? Tiraram a câmera? Mas aí vocês estão me ajudando hoje também, hein? Ontem à tarde o governo do estado publicou o decreto com restrições ao trabalho no setor público para prevenir o contágio ao coronavírus. A Secretaria de Saúde também atualizou o número de casos. Ao todo, 7 estão confirmados em Santa Catarina. O governador Carlos Moisés se reuniu com os secretários de Estado para debater sobre a situação em relação ao coronavírus em Santa Catarina. Até o momento, foram confirmados 7 casos. 3 na capital, 2 em Rancho Queimado, 1 em Joinville e outro em Braço do Norte. Nós não temos a parada dos demais demandas em detrimento ou em ação do coronavírus. Toda a demanda de saúde ela continua operante e o que nós precisamos agora é ajustar aqueles casos que vão requerer atendimento hospitalar, aqueles casos que vão requerer atendimento domiciliar de coronavírus que vão ser concomitantes aos demais casos de atendimento de saúde do Estado. O governador publicou um decreto com as medidas de combate e controle à propagação do coronavírus no setor público. O documento estabelece que agentes públicos que apresentarem sintomas de contaminação pelo Covid-19 fiquem afastados por no mínimo 14 dias. E também fica proibido de participar de reuniões presenciais. Deve realizar suas atividades em casa, em regime excepcional de trabalho. O mesmo vale para agentes públicos que tenham doenças respiratórias graves, que tenham mais de 60 anos e que viajaram ou convivem com pessoas que estiveram em outros países nos últimos 7 dias. Caso o trabalho não possa ser executado em casa, a chefia imediata também poderá conceder férias antecipadas ao servidor. O decreto suspende pelo prazo de 30 dias a realização de eventos e treinamentos de órgãos públicos. O servidor fica ainda proibido de fazer viagens interestaduais e internacionais. A orientação é para que os gestores priorizem reuniões por videoconferência. Este momento agora é um momento onde a individualidade ela precisa ser colocada em ação para que nós tenhamos o benefício da coletividade. Se as pessoas não tiverem esse entendimento, certamente nós teremos uma sobrecarga dentro do serviço de saúde. Isso vai prejudicar em muito a atuação do serviço como um todo. O Estado de Santa Catarina está fazendo tudo o que é preciso para que nós possamos fazer o melhor enfrentamento possível para esta
pandemia. Mas lembrando que o cenário é muito dinâmico, a cada hora que passa nós podemos ter uma alteração muito grande no quadro e essas alterações nos exigem algumas decisões ou revisão de algumas decisões que são adotadas. Pois é, minha gente, e ontem o prefeito então assinou o decreto de recomendações, propostas para o enfrentamento do coronavírus, e aí uma comissão foi criada por várias entidades, né, minha gente, para tratar desse assunto. Tem coletiva daqui a pouco. Ô, Felipe Croix, agora vai estar tudo certinho já. Felipe, certinho aí. Fala um pouquinho pra gente então, Felipe, a respeito do que está estabelecido até agora e do que provavelmente vai tratar essa coletiva daqui a pouco. É contigo? Pois é, Eduardo, a nossa equipe, é claro, vai acompanhar essa coletiva de imprensa e amanhã a gente traz todos os detalhes. Está prevista para as 2h da tarde no auditório da Prefeitura aqui de Chapecó. E a ideia da coletiva é falar, então, sobre os detalhes desse decreto assinado ontem pelo prefeito Luciano Burigon, prefeito aqui da cidade de Chapecó, com medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Uma delas é que a gente já falou, que é a suspensão das aulas por 30 dias na rede municipal, rede estadual e também na rede de ensino particular. Lembrando que os pais já podem não levar as crianças a partir de amanhã, mas realmente esses 30 dias começam a contar a partir de quinta-feira. Além disso, os serviços, então, nos postos de saúde dos grupos de prevenção e também atenção básica à saúde, como para gestantes, hipertensos, diabéticos, estão suspensos. Todas as atividades coletivas também da Cidade do Idoso estão suspensas, só vão ser mantidas lá na Cidade do Idoso os atendimentos médicos. Além disso, eventos com mais de 100 pessoas em locais fechados devem ser cancelados ou suspensos, adiados. Já para quem vai fazer eventos aí em local aberto, a recomendação é que não faça esse evento se for ter mais de 250 pessoas, mesmo se forem locais abertos. Para as pessoas que vão viajar, a recomendação é que evitem viajar para locais, então, não só fora do Brasil, mas aqui mesmo no país, onde tem casos confirmados do coronavírus. Mas caso essa viagem aconteça, a recomendação para quando voltar de viagem é que fique pelo menos 7 dias em quarentena e avalie se você apresenta algum tipo de sintoma. Se você foi para alguma cidade que tem casos confirmados do coronavírus ou passou por algum aeroporto internacional, onde tem um movimento intenso de pessoas aí do mundo inteiro. Além disso, para os empresários também a recomendação nesse decreto da Prefeitura Municipal é que os empresários avaliem se os funcionários têm algum sintoma e se apresentarem algum sintoma suspeito, que sejam então liberados para irem ao médico e para que fiquem também de quarentena até que o resultado do exame saia comprovando se a pessoa realmente foi ou não infectada com o coronavírus. E para os idosos, a recomendação é que evitem sair de casa nesse período, porque agora os idosos são um grupo de risco muito maior, porque a imunidade acaba sendo um pouco mais baixa e acabam então sendo atingidos de uma forma muito mais violenta pelo novo coronavírus. Então a recomendação é que evitem sair de casa, evitem o contato com pessoas e, é claro, tenha sempre aquela higiene que a gente deveria ter sempre, não só agora, né? Falando do coronavírus, lavando sempre bem suas mãos, passando álcool em gel, todo cuidado é necessário. Eduardo, é com você no estúdio do Balanço. Valeu, está aí, Felipe Croix explicando um pouco mais.